Olá, boa noite. Sou a professora Flávia Vieira. A gente trabalha com a disciplina Gestão em Saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho de gestão do espaço físico, dos recursos materiais e dos custos em saúde. Então, todas as vezes que se fala em gestão do espaço físico, recursos materiais e de custo em saúde, a gente tem que lembrar do papel do enfermeiro. É muito comum hoje, prezados alunos, nós termos enfermeiros gestores, né? Eles são profissionais bacharéis em enfermagem, que eles fazem especialização em gestão pública ou gestão de serviços de saúde, ou fazem uma MBA em gestão, ou fazem um mestrado em gestão e exercem a função de gestores de unidades hospitalares. Ou quando não, trabalho na alta gestão. Quando é que a gente chama que é alta gestão? A gente chama alta gestão quando os profissionais são enfermeiros e trabalham na gestão pública, tipo numa secretaria de saúde estadual, que eles articulam toda a rede de atenção à saúde. Aí a gente chama que os profissionais trabalham na alta gestão. Ou trabalho também na alta gestão municipal, são aquelas pessoas, profissionais da saúde, geralmente enfermeiros qualificados para gestores, e que eles articulam a assistência à saúde daquele município. Ou então a nível de Brasil, a nível de país, ele trabalha na alta gestão da saúde do país, ele trabalha articulando a assistência à saúde no país. Então, voltando à temática da nossa aula, falar de gestão do espaço físico, dos recursos materiais e dos custos de saúde, primeiramente você tem que entender o que é o EAS. EAS é a sigla que trata Estabelecimento Assistencial de Saúde. Se você tiver um ambulatório de pré-natal, ele é considerado um EAS? Ele faz a nível de prevenção, de atenção básica, mas ele é um estabelecimento assistencial de saúde. É um hospital de alta complexidade, ele é um EAS? Ele é um EAS. Então, o que é EAS? É qualquer edificação que é voltada à prestação de assistência de saúde da população em qualquer nível de complexidade de atenção à saúde, em regime de internação ou não. Professora Flávia, me deu outro exemplo. Por exemplo, uma clínica de odontologia, ele é um EAS? Ele é um EAS. Por quê? Porque ele está no nível de complexidade, um nível de complexidade baixa, a nível de atenção primária, ou se for mais especializada, secundária, e não tem nenhuma questão de internação, mas ele presta assistência à saúde da população. Então, ele é classificado como EAS. Os recursos físicos, ele compreende as áreas internas e externas que compõem um serviço de saúde. Por exemplo, eu tenho um hospital, um EAS que tem centro cirúrgico. Então, dentro daquele recurso físico, dentro da área interna daquela unidade hospitalar, nós temos um centro cirúrgico. O papel do enfermeiro está voltado totalmente para quê? Para o planejamento do espaço físico, dimensionamento de recursos das unidades assistenciais, considerando a inserção e impacto desse espaço no ambiente social. Então, o profissional enfermeiro, gente, eu volto a dizer, ele assume muito o papel de gestor hoje. Ele é aquele profissional que ele é bacharel em enfermagem, ele se qualifica, ele faz uma especialização, uma MBA, ele faz um mestrado em gestão e assume seu papel de gestor. E qual o principal papel dele no papel de gestor? É o planejamento desse espaço físico, o que vai ser naquele espaço físico, quanto que vai se gastar, quantos profissionais vão compor aquele espaço físico. Tudo isso, quem faz esse planejamento é o enfermeiro. E também ele avalia o impacto dessa estrutura física aonde? No ambiente social. Por exemplo, se é um hospital de 50 leitos, o enfermeiro ele consegue avaliar qual vai ser o impacto daquele EAS naquela população. O EAS, ele
necessita, volto a dizer, o estabelecimento assistencial de saúde, ele precisa ter requisitos estabelecidos pelas leis municipais e estaduais, pelo Ministério de Saúde e por outros órgãos governamentais, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Gente, ninguém pode sair construindo o estabelecimento assistencial de saúde da cabeça, da forma que quer. Não, a gente tem muito problema quanto a isso, que às vezes o prefeito do município, ele coloca um engenheiro para construir um hospital que não tem vivência nenhuma clínica, nenhuma vivência hospitalar. Então, não vai ser aprovado pela vigilância sanitária. Por quê? Porque para ser um estabelecimento assistencial de saúde, tem umas regras mínimas que precisam ser obedecidas. Professora Flávia, então, se eu for ser gestor, como é que eu faço para me capacitar, para me entender como pode ser preparado um estabelecimento, construído um estabelecimento assistencial de saúde? Tem uma legislação muito norteadora para o gestor, que é a RDC 50, que é a Resolução de Diretoria de Colegiada. A Resolução de Diretoria Colegiada, RDC 50, é uma das principais diretrizes a qual dispõe o regulamento técnico para planejamento, a programação, elaboração e elaboração de todos os projetos físicos. Então, a RDC 50, ela funciona como norteador para quem vai construir um estabelecimento assistencial de saúde. Volto a lembrá-los, caros alunos, você só pode construir um EAS se você tiver pautado na RDC 50. Senão você pode até construir, mas você não vai conseguir o alvará da vigilância sanitária para que esse estabelecimento funcione. E o enfermeiro, gente, eles são essenciais para o funcionamento do EAS, né? Eles avaliam a questão dos recursos materiais, bem como os recursos humanos e financeiros, são essenciais para o funcionamento de qualquer tipo de organização, pública ou privada. A gente puxa a brasa para nossa sardinha, né? Mas o enfermeiro, gente, dentro do hospital, dentro da gestão, ele é diferenciado. Ele é aquele profissional que entende de tudo um pouco. Lógico, mas para esse processo, ele precisa se qualificar, ele precisa estudar. Eu sou uma pessoa que eu já tenho várias especializações, mas eu sempre procuro estar fazendo especializações, cursos de aperfeiçoamento, para que eu sempre tenha opções de trabalho no mercado de trabalho. Então, o gestor, se ele quer se manter no mercado de trabalho, ele precisa ter preparo para isso, ele precisa ter noções de financiamento, noções de legislação, de embasamento legal para que aquele estabelecimento assistencial de saúde funcione. Então, os enfermeiros, eles são essenciais para o funcionamento de qualquer tipo de organização, pública ou privada, de serviço ou de fabricação, com finalidade lucrativa ou não, e constituem fator que possibilita o alcance dos objetivos propostos por essas organizações. Então, o enfermeiro, gente, ele é um equilíbrio entre o que é necessário para aquele estabelecimento assistencial de saúde, de recursos materiais, o que é necessário de RH, de profissionais, quantos técnicos de enfermagem vão necessitar naquele estabelecimento assistencial de saúde. O médico vai ser necessário, é o profissional, o gestor, que executa as tomadas de decisão que a gente sempre fala em nossas aulas. Os enfermeiros, eles proporcionam adequação do ambiente físico em relação à iluminação, à ventilação, à limpeza. Tudo isso que é pautado no ambiente físico, a gente tem que saber como é que pode ser iluminado o centro cirúrgico, como é que pode ser iluminada uma UTI, a ventilação, a limpeza, a conservação e com dotação de materiais e equipamentos necessários à execução dos procedimentos e tratados de enfermagem médico. Todas essas questões legais relativas também à administração de materiais em suas unidades de trabalho, sendo responsáveis pela previsão, provisão, organização e controle desses materiais, são atribuições do enfermeiro. Lógico, para ele saber todas essas regras de iluminação, de ventilação, ele fará só? Não, ele vai ter que ter ele vai ter que ter um engenheiro clínico que utilize
a expertise dele na área da saúde, na construção desse estabelecimento assistencial de saúde. Muitas das vezes o enfermeiro ele não pode ficar só nessa estruturação do estabelecimento assistencial de saúde. Ele tem que ter o engenheiro clínico, o arquiteto, e tem que ter a expertise do enfermeiro para dizer, olha, gente, aqui, como é que tem que ser a lâmpada dentro do centro cirúrgico? Ela tem que ser lâmpadas atérmicas, que não propaguem calor. Elas têm que ser as paredes. Como é que precisam ser as paredes de um centro cirúrgico? Elas precisam ser compostas de uma tinta lavável. A gente não precisa utilizar mais azulejo em nada nas unidades assistenciais de saúde. Por quê? Porque o rejunte ele é um fator cumulativo de bactérias, de micro-organismos. Então, tem que ter essa sintonia entre a equipe que está montando esse estabelecimento assistencial de saúde e o enfermeiro gestor. Nós podemos também classificar, fazer uma classificação dos materiais. De que forma? Materiais quanto à finalidade, quanto à duração, quanto ao custo e quanto à matéria-prima. Quanto à finalidade, nós temos qual fim que ele se destina, materiais de dentro da unidade do estabelecimento assistencial de saúde que eu estou tratando. Ele pode ser o quê? É um material de oxigenoterapia. Ele é utilizado para prestar todo o suporte de oxigênio para os pacientes. Não, é um material para cateterismo, é um material que ele é utilizado para qualquer tipo de catéter, né? Um material quanto à sua duração. Como é que eu posso classificar dentro do estabelecimento assistencial de saúde? Eu tenho os materiais de uso permanente e eu tenho os de consumo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um leito, que é a cama dentro da unidade hospitalar, é um material de uso permanente. Ou o consumo, os lençóis que cobram esse leito, são materiais de consumo, que são materiais que eles são consumidos mais rapidamente. Quanto ao porte, como é que a gente pode classificar esse estabelecimento assistencial de saúde? Nós temos estabelecimento de pequeno, de médio, de grande porte. Por exemplo, um ambulatório de uma especialidade. Ambulatório de obstetrícia é um estabelecimento assistencial de saúde de pequeno porte. Um hospital de alta complexidade, então é um estabelecimento assistencial de saúde de grande porte. Ao custo de baixo e elevado. Lógico, gente, se eu tenho um ambulatório só para pré-natal, a gente pode considerar que ele seja um estabelecimento assistencial de baixo custo. Agora eu tenho um hospital de alta complexidade que executam 20 cirurgias cardíacas por mês. Então, é um hospital de custo bastante elevado. E quanto à matéria-prima também, a gente classifica esses materiais de quê? Tecidos, plásticos, oxidáveis, inoxidáveis. Então, a gente faz sempre também uma analogia dos materiais que são utilizados no estabelecimento assistencial de saúde no que se refere a materiais, tá? Então, gente, eu vou finalizando por aqui. Eu não fiz uma aula tão longa, tão cansativa, mas eu peço a vocês que executem a pré-aula, executem a pós-aula, encaminhem, por favor, por e-mail. Utilizem o líder também como essa ferramenta de aproximação entre professor e a turma. E vamos tirar dúvida também através do AVA, através do grupo do WhatsApp. Peço a todos aqueles que não estão inseridos no grupo de WhatsApp da disciplina Gestão e Saúde, que sinalizem para mim pelo AVA, que a gente vai estar adicionando vocês no grupo. Um grande abraço, bons estudos e vamos tirar as dúvidas.